Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história de José do Egito e vamos aí aprender um pouquinho da história e extrair ensinamentos para as nossas vidas. Então fique bem ligadinho aí, ligadinha, para que a gente possa discorrer aqui sobre o tema, você entender e extrair as pérolas deste ensinamento, desta história verídica, bíblica, que está lá em Gênesis 37, que está também falando alguma coisa lá em Hebreus. Então é importantíssimo você, principalmente você que quer empreender, saber bem a história de José. José era filho de Jacó com Raquel, o primeiro filho dele com Raquel. Raquel, a esposa predileta, e, consequentemente, também José foi o filho predileto de Jacó. Jacó, além do tratamento diferenciado para José, ele manda fazer uma túnica, e esta túnica era colorida, semelhante às túnicas da realeza, e dá para José, o que despertou aí um ciúme dos irmãos ainda maior. E não bastando isto, José sonha, enquanto ele era jovem, ele sonha por 2 vezes e ele não sabe ali ficar quietinho e não falar sobre o sonho. E o sonho era que a família dele se encurvava para ele. E ele fala para os seus irmãos, para seu pai, sobre isso. E os seus irmãos ficam ainda mais irados. Aí os irmãos tentam ali alguma forma para matá-lo. E Rúben vem com a ideia de que ele deveria ser jogado num poço vazio. E aí, para poder protegê-lo, vem Judá e fala: não, vamos vendê-lo como escravo aos ismaelitas. E venderam ali para os ismaelitas como escravo. O fato é que quando chega a caravana, ele acaba sendo vendido como escravo para os medianitas e vai ser aí escravo de Potifar, porque eles o venderam para Potifar. Mas ele, como escravo, se sobressai, começa a ter êxito em tudo aquilo que ele estava fazendo. E aí Potifar o coloca como oficial de sua casa. Você toma conta de toda a minha casa. Também diz para que não toque na sua mulher. O fato é que a mulher de Potifar se encanta por José e ela tenta ali seduzi-lo. José, por fidelidade a Potifar, ele não se deixa levar e ela, na tentativa de fuga dele, porque ele corre nesse momento, ela fica com uma parte da roupa dele e ela diz que José tenta ter relação com ela. E aí, lógico, Potifar manda José para a prisão. Na prisão, José também prospera. E ali na prisão, 2 pessoas que haviam sido escravos também estavam ali presas. E uma era um copeiro e a outra era um padeiro. As 2 pessoas, os 2 homens, tiveram um sonho. E este sonho, José vai e interpreta. O sonho do copeiro era que, a interpretação era que ele voltaria em 3 dias para as suas funções. E o sonho do padeiro, a interpretação foi de que em 3 dias ele morreria. O fato é que isso aconteceu realmente, mas José havia dito para o copeiro para que se lembrasse dele quando estivesse trabalhando lá para o faraó, falasse dele, lembrasse dele para que ele saísse da prisão. Passam-se 2 anos e Faraó tem um sonho e ninguém consegue interpretar o sonho de Faraó. E é então que o copeiro se lembra de José, que interpretou os 2 sonhos e que aconteceu exatamente como ele havia interpretado. Então
José é chamado e ele interpreta o sonho de Faraó dizendo: por 7 anos nós teremos fartura, não vai faltar nada, mas por 7 anos haverá fome. E esta fome vai ser lembrada e vai ser esquecido muitas coisas, serão esquecidas muitas coisas, inclusive o tempo de fartura. O fato é que Deus, além de revelar o sonho a José, Deus também dá ali uma estratégia para que eles não pereçam. Então, para que eles possam estocar e não pereçam. Então, aqueles que precisavam de comida teriam que vir e comprar de José a comida, porque ali não estava faltando no Egito. E o que acontece então? Que vem os próprios irmãos de José, aqueles que o venderam, para comprar comida. José os reconhece, porém os irmãos não reconhecem. Então José os prova de uma maneira que chega a nível de ele falar que ele era José. Então ele manda trazer a família, ele manda trazer o pai, manda vir toda a família para o Egito. Faraó consente e eles são bem tratados e até Jacó falecer. E quando Jacó faleceu, foi feito ali, ele foi enterrado em Canaã. E então o que acontece? Tudo foi se cumprindo e José, ele usa toda aquela circunstância para ressignificar toda a circunstância de ter sido vendido, maltratado, escravo. Então ele usa essa circunstância de escravo, ele passa a ser governador. Então ele prospera em todos os lugares onde ele foi colocado e com a ajuda de Deus. Ele manteve a sua vida, a sua espiritualidade. Olha aí os ensinamentos, ele manteve a sua espiritualidade com Deus, ele foi íntegro e tudo que ele fazia prosperava. E ele não guarda rancor porque ele acaba por perdoar seus irmãos. Então, olha quantos ensinamentos. Ele ressignificou, ele manteve a espiritualidade, ele não guardou rancor, ele perdoou a sua família, os seus irmãos. Então, todo esse contexto da história de José, isto traz assim uma lição tremenda de alguém que ressignificou tudo e que venceu todos os obstáculos, se mantendo fiel a Deus, se mantendo ali uma pessoa reta, íntegra, não se corrompeu, não quis revidar tudo aquilo que ele sofreu por parte de seus irmãos e ele venceu. Então, diante de tudo isso, eu queria que você parasse e pensasse o quanto Deus pode fazer através da sua vida, o quanto Deus pode fazer através das nossas vidas. A Bíblia diz: muitas são as aflições do justo, mas Deus os livra de todas. E também diz na história de Jó: melhor é o final das coisas do que o princípio delas. E todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, todas as coisas que foram lançadas para a vida dele, para prejudicá-lo, contribuíram, na verdade, para o bem dele. E ele entendeu isto. Então, analise a sua vida e seja muito feliz, ressignifique, pegue tudo isto que você passou até hoje e faça tudo isto virar de maldição uma grande bênção para a sua vida e para a vida de outras pessoas. Este é o meu conselho, esta é a história e eu gostaria que você desse um like aqui embaixo no vídeo, compartilhasse com outras pessoas que precisam ouvir estes breves ensinamentos sobre José e que precisam prosperar. E
que você se subscrevesse no canal, porque tem aí outros conteúdos que são interessantes para as nossas vidas. Meu nome é Elis Nantes e eu fico muito grata e muito feliz de poder contribuir em algo para a sua vida para ajudá-lo, ajudá-la. Deus te abençoe e te honre. Shalom, shalom e até qualquer momento.